Você já parou para pensar como o computador consegue entender letras, números e símbolos se no fundo ele só trabalha com eletricidade e números? Quando digitamos, por exemplo, a palavra USP, computação, ou até mesmo emojis, o computador precisa transformar esses caracteres em algo que consiga armazenar e processar. E foi justamente para resolver isso que surgiu o ASCII, um dos sistemas mais importantes da história da computação. Hoje a gente vai entender o que é a ASCII, como ele funciona e por que ele foi tão importante para o desenvolvimento dos computadores modernos. Bom, imagina que você está construindo um computador. Ele consegue trabalhar com números, mas ele não consegue entender o que é uma letra. Então, por exemplo, se eu mostrar a letra A, o computador não consegue entender o que significa isso. Então surgiu uma solução simples para isso. Vamos associar cada caractere a um número. Então, por exemplo, com a letra A maiúscula, a gente tem 65, para B, 66, para C, 67. Então, dessa forma, quando o usuário digita uma letra, o computador consegue armazenar o número correspondente e assim, as letras passam a ser representadas por números. Bom, o que é a ASCII? Ela significa American Standard Code for Information Interchange, ou em português, um código padrão americano para a troca de informações. Ele foi criado na década de 1960 para padronizar a forma como os computadores representavam caracteres. E, além disso, os fabricantes diferentes utilizavam códigos diferentes. Isso dificultava a comunicação entre os sistemas. A ASCII resolveu esse problema criando uma tabela única para representar letras, números e símbolos. Então, cada caractere vai receber um valor específico, um valor numérico. Daí, a gente tem mais exemplos aqui, como A minúsculo, que é 97, o zero, que vai ser 48. Bom, além disso, além de letras e números, o ASCII também tem símbolos. Então vamos pegar na prática aqui um exemplo. Na palavra USP, se a gente for consultar a tabela ASCII, o U vai ser representado por 85, S por 83 e P por 80. Então, para a gente escrever USP, teria que digitar 85, 83 e 80, para o computador conseguir entender. Então, internamente, o computador vai conseguir armazenar esses números. Daí, quando o programa precisar mostrar a palavra novamente, ela faz o processo inverso. O 85 vira U, o 83 vira S e o 80 vira P. E assim a palavra reaparece na tela. A mesma coisa vai acontecer quando a gente salva um arquivo de texto. Ou seja, o computador ele não guarda exatamente as letras, ela guarda códigos numéricos associados a cada caractere. Bom, o computador ele só consegue entender, na realidade, zeros e uns. Então, por exemplo, a A, ele não vai conseguir entender da tabela ASCII 65. Ela vai entender 100001, que é a forma em binário do número 65. Bom, assim, quando armazenamos a letra A, o computador na verdade está armazenando uma sequência, vai ter uma sequência na lógica do computador. Primeiro a gente vai digitar um A, ele vai entender como na tabela ASCII 65, mas dentro do computador mesmo você vai ter um número em binário, que vai ser esses uns e zeros. E esse é o caminho que a informação percorre dentro da máquina. Bom, a gente tem alguns problemas também com a ASCII. Ele foi criado principalmente para o inglês. Então existem alguns caracteres aqui, como C cedilha, um A com acentos, o E, o O. Então existem algumas letras e fonéticas que não são usadas no inglês. Então eles acabaram não pensando nisso e não criaram
para a tabela ASCII valores correspondentes a essas letras. Porém, com o crescimento da internet e da comunicação global, surgiu a necessidade de representar caracteres em diversos idiomas. Foi então que apareceram padrões mais modernos, como o Unicode e o UTF-8. Esses padrões conseguem representar praticamente todos os idiomas do mundo. Então ele foi passando por essa evolução. Bom, em resumo, a ASCII foi um dos primeiros padrões que permitiu aos computadores representar isso de forma organizada e compatível. E graças a ele, letras, números e símbolos puderam ser transformados em códigos numéricos, compreendidos pela máquina. Mesmo que hoje nós utilizemos sistemas mais modernos como o Unicode e o UTF-8, a ASCII continua sendo a base histórica da representação de caracteres na computação.